Muito boa noite a todos. É com grande alegria que nós nos reunimos mais uma vez para a nossa aula do nosso curso de Estudos Espíritas e Educação Mediúnica, aqui pela nossa Casa Seara de Jesus, na noite de hoje. Hoje nós vamos apresentar a 14ª aula do curso, nesse módulo 4. E essa aula, ela foi tirada desse livro, do curso O que é o Espiritismo. É a 17ª aula desse livro, curso O que é o Espiritismo. E no nosso curso, do módulo 4, ela está sendo então a 14ª aula. Então, na parte A, nós vamos falar sobre cremação, doação de órgãos e transplantes. E na parte B, nós vamos falar sobre a lei do amor. Antes, então, vamos agradecendo a Deus. Vamos tranquilizando os nossos pensamentos. Vamos agradecendo a Deus pelo dia de hoje. Vamos abrindo as portas da nossa casa para que Jesus possa entrar, fazer presença, fazer companhia ali no nosso recinto doméstico e também na nossa casa mental. Que Jesus esteja nos nossos pensamentos hoje e sempre, que assim seja. Então, é isso que nós vamos falar hoje na aula. O que a doutrina espírita vê e fala sobre a cremação, doação de órgãos e a questão do transplantes. Antes de eu iniciar a aula, eu gostaria de falar do primeiro ponto, né? Antes da cremação, ou mesmo do velório, né? Do enterro, eu gostaria de falar um pouco então sobre a morte, porque antes que ocorra a cremação, ocorreu primeiro a morte. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 68, Kardec perguntou aos irmãos, né, aos espíritos, qual a causa da morte entre os seres orgânicos? Lembrando que os seres orgânicos, eles compreendem os homens, os animais e as plantas. Então, qual é a causa da morte entre esses seres? E eles já responderam que é o esgotamento dos órgãos. Então, quando os órgãos do nosso corpo físico, eles se desgastam pela forma como nós levamos a nossa vida, ou mesmo através de uma doença, através já da idade avançada, esses órgãos, eles acabam se esgotando. E com o esgotamento, o espírito acaba não encontrando meios de permanecer preso ao corpo físico, e aí então ele acaba se desligando do corpo e acaba então acontecendo o fenômeno da morte. Na questão 149 ainda do Livro dos Espíritos, tem uma outra questão. Em que se torna a alma no instante da morte? E aí eles respondem, volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. Então essa questão é muito do que a doutrina espírita nos explica, que nós não somos daqui, vivemos como se aqui fôssemos ficar para sempre. Mas a doutrina espírita nos fala que nós estamos durante um período ocupando um corpo de carne e que logo mais nós retornaremos à nossa morada, né, ao mundo dos espíritos, conforme os irmãos aí responderam para nós. Então nós estamos momentaneamente aqui, ou conforme dito, nós deixamos o mundo dos espíritos momentaneamente e logo nós retornaremos para ele, né, para a nossa verdadeira morada. Portanto, na questão 150 do Livro dos Espíritos, ele vai trazer a questão que o espírito, ele conserva a sua individualidade e que ele não perde a individualidade dele jamais, tá bom? Então, nós
voltamos, nós entramos, né, nós nos envolvemos em um corpo de carne, para que num corpo de carne nós possamos executar as nossas tarefas durante o nosso período reencarnatório, e nós não deixamos de ser o que nós somos, né? Nós não deixamos a nossa individualidade com a nossa morte. Nós voltamos para o mundo dos espíritos com tudo o que foi aprendido, com tudo o que foi sentido, com tudo o que foi feito, com tudo o que foi produzido, e assim nós vamos galgando a nossa progressão, a nossa melhora, a nossa reforma e o nosso crescimento. Nesse livro de Leon Denis, que chama Cristianismo e Espiritismo, ele traz um capítulo falando uma questão muito interessante que eu queria trazer para vocês antes de nós entrarmos ainda no tema da nossa palestra. Aqui nesse livro ele diz: a morte não é mais que uma transformação necessária e uma renovação, pois nada perece realmente. O que ele está dizendo? Que nada acaba, que nada deixa de existir realmente, que a morte simplesmente é uma transformação. Nós estamos em uma situação, nós estamos em um estágio, encarnados em um corpo de carne, e isso é para a nossa renovação, nosso melhoramento, conforme eu disse, mas que nada acaba. Tá bom? A gente tem aquela ideia de que a pessoa morreu e a gente tem a ideia de que acaba. Meu Deus, eu perdi meu ente querido, eu perdi meu filho. Primeiro que ninguém perde nada, não é isso? Ninguém perde nada. A gente só deixa de conviver com a presença física do irmão, a presença física da irmã. Mas nós não perdemos. Nós temos o nosso pensamento, nós temos a nossa vontade, nós temos o nosso espírito vibrando, sentindo, fazendo orações que nos aproximam. Então, nada perece realmente, conforme dito na frase. E aí ele tira então essa frase, né, Leon Denis, desse livro Cristianismo e Espiritismo. E aqui ele também traz uma questão muito interessante, que ele fala: a tradição védica, né, era uma religião precursora do hinduísmo moderno, tá bom? Então era uma religião mais antiga. Então a tradição védica informa que o nascimento orgânico é a morte, porque é uma viagem no mundo de sombras e de limites. E nós sabemos que quando o espírito ele entra em um corpo, ele perde a consciência, ele acaba se esquecendo de todas as vivências dele, que eram amplas enquanto estava no mundo dos espíritos, a depender do espírito, né? A depender da evolução e do crescimento daquele espírito. Mas, de qualquer forma, o espírito, quando ele vai entrar no corpo, né, vai entrar no processo de reencarnação, ele acaba sofrendo a lei do esquecimento. Então, ele deixa de lembrar de muitas coisas. Então, é uma viagem no mundo de sombras e de limites, porque o corpo passa a ter limites para o espírito. Antes ele voava, ele alcançava distâncias, ele volitava, ele ia, voltava, ia para onde a consciência dele ou o trabalho o chamava. Então, era ilimitada, e quando ele nasce, ele passa então nessa viagem para o mundo de sombras e de limites. Então, a tradição védica informa que o nascimento orgânico é a morte, porque é uma viagem no mundo de sombras e de limites, quanto que a morte é vida, por ensejar a libertação do presídio da matéria para facultar os voos nos rios do infinito.
Então, quando o espírito se vê desapegado da matéria, aí ele é livre, aí ele sabe que ele pode voar para o infinito, né, conforme está dizendo, e ele pode fazer o que ele tem vontade, lógico que sempre com coordenação, né, com disciplina, mas o espírito não tem mais a matéria que o prende. Então, possivelmente por essa razão que o sábio chinês Confúcio escreveu: quando nascestes, todos riam e tu choravas. Vive, porém, de tal forma que, quando morras, todos chorens, mas tu sorrias. Essa frase foi tirada desse livro, Impermanência e Imortalidade. São mensagens que foram psicografadas por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Carlos Torres Pastorino. É um livro muito bonito, quem tiver interesse pode ler, pode se interessar por todo o conhecimento que a mediunidade, né, a psicografia de Divaldo nos traz de ensinamento, e esse irmão querido, Carlos Torres Pastorino. Então, você vê como, já trazendo um pouquinho aí na nossa aula, que os povos, eles compreendem muitas vezes de outra forma essa questão do nascer e do morrer, né? Então, eles não compreendem por que nós rimos e nos alegramos quando eles estão nascendo, quando é um momento de grande perturbação para o espírito, por não saber se ele vai conseguir estagiar e cumprir as suas metas, a sua missão, quando reencarnado. Então ele tem uma certa apreensão, um certo temor, e eles não entendem por que é que nós choramos e nos entristecemos quando eles partem, porque é quando eles estão felizes, quando ele está livre da matéria, ele está livre daquele corpo doente, ele está livre daquele peso que o corpo representava, as algemas, né? Conforme a gente ouve bastante na doutrina espírita, o quanto essa algema prende o espírito quando ele quer voar, ele quer ser livre. Então ele não entende porque nós choramos quando eles vão embora, porque eles estão sorrindo, eles estão agradecendo, eles estão felizes. Então, já trazendo aí a visão do nascimento e da morte para os outros povos, né? Para os outros irmãos. Uma vez ocorrida a morte, que destino, portanto, dar ao corpo, que já não pode entrever a vida, começando aí o tema da nossa aula. Então, uma vez que nós já falamos o que representa a morte, né, que é o esgotamento dos órgãos, e quando então aquele irmão passa pelo fenômeno da morte, do qual todos nós vamos passar, que destino dar ao corpo que já não pode entrever a vida? Enterrá-lo ou cremá-lo? São as alternativas mais comuns. É verdade, ou nós enterramos os nossos entes, ou nós cremamos. E aí a gente entra em algumas questões delicadas, porque muitas vezes o nosso ente familiar, ele diz para nós, né? Olha, gente, já estou avisando hoje, já estou avisando antes, que quando eu morrer, eu quero ser enterrado ou eu quero ser cremado. Mas, porém, muitas vezes a gente tem entendimentos diferentes e a gente fica sem saber o que fazer, não é? A aula traz algumas questões, porque além do enterro e da cremação, muitas pessoas também acabam fazendo doações de órgãos. Os órgãos que estão bons, que estão aptos a continuarem funcionando, num ato de caridade, num ato de bondade e a vontade do próprio ser, ele entende que os órgãos que estão bons possam ser doados aos irmãos que estão necessitando daqueles órgãos para continuar a vida. E nós vamos falar sobre isso mais para frente.
E também podemos fazer a transmissão desse órgão, né? Ou também fazer o transplante. Então é o que nós vamos trazer ainda mais para frente, essas questões na nossa aula. Mas então o que pode ser feito com o corpo, além de enterrá-lo ou cremá-lo, nós podemos inclusive doar o nosso corpo inteiro para as faculdades geralmente de medicina para estudarem o nosso corpo. Então nós vamos dar o nosso corpo material para a ciência, né? Para que a ciência possa usar o nosso corpo fazendo ciências, fazendo remédios, fazendo descobertas que vão ajudar toda a humanidade. Tudo isso é louvável, e nós vamos trazer um pouco mais, ainda falando da questão do corpo e muitas vezes desse apego que nós temos ao corpo, né? E tantas outras questões que estão englobadas nessa questão do que fazer com o corpo depois que ocorre o evento morte, né? Hoje está em evidência, portanto, a questão da doação e transplante de órgãos, que ajudam a prolongar a vida daqueles que dependem desse gesto para a sua sobrevivência. É o que eu já tinha falado antes, né? Pode-se até mesmo pensar na doação de todo o corpo para estudos científicos, mais comumente nos cursos de medicina, né? Então, para estudo, e o quanto engrandece, né, os cursos, termos a atuação de um corpo que pode ser servido para fazer experiências e ajudar a trazer um remédio, uma cura. Então, tudo é louvável. O costume no Ocidente, porém, é de sepultar o corpo. Então, no Ocidente, que, né, nós estamos aqui do lado Ocidente, porém é de sepultar o corpo. Nós temos esse costume de sepultar o corpo. Nós não temos muito o costume de cremar o corpo. No processo que também se chama inumação. Então, sepultar o corpo é esse processo de inumação. É uma palavra do latim, que é de né, de inumação, né? In, que significa em, e humus, que significa terra, chão, tá bom? Uma curiosidade. Hábito muito antigo, né? O de sepultar o corpo, era um hábito muito antigo que remonta à pré-história. Então você vê como que eram os povos antigos, né? Que já era um hábito antigo da gente cuidar do corpo do nosso falecido, do nosso ente querido, dando um tratamento a ele. Então esse hábito, ele remonta aí cerca de 30 mil anos atrás. E a cremação é um costume antigo do homem. Então, realmente, a cremação, ele já vem aí, a gente vai ver aqui nos estudos que a gente trouxe, tá no capítulo de hoje, mas que a cremação também é um costume antigo do ser humano. Segundo estudos arqueológicos, foi no período neolítico, que é a idade da pedra polida, por volta de 12.000 a 4.000 anos antes de Cristo, olha quanto tempo, que o homem começou a incinerar os corpos de seus mortos em uma ou outra comunidade. Então a gente percebe que cada comunidade tinha o seu costume, tinha a sua vivência do que fazer com o corpo depois do esgotamento dos órgãos. Então, na idade dos metais, que é uma idade que veio depois de 6.500 anos a 5.500, passou-se a disseminação mais ampla desse costume. Então, mais gente passou a adotar e entender esse costume da cremação. Segundo o posicionamento da doutrina espírita, o que a doutrina espírita diz sobre a cremação? O que ela fala?
A cremação, ela nada tem de prejudicial ao espírito, visto que apenas o corpo é consumido pelo fogo. Depois, entretanto, depois de observados todos os trâmites legais para o ato e o tempo de espera, que varia de 24 a 72 horas em média. E aqui a gente precisa dar uma paradinha, porque tanto a cremação quanto o sepultamento, nós temos que compreender que nós vivemos durante um certo tempo na matéria, não é? E dependendo de como nós levamos a nossa vida material, nós muitas vezes acabamos nos apegando com questões, e quando a gente fala de questões, elas nem sempre são as questões materiais, né? Apego às coisas materiais, mas nós sabemos que também retém o espírito com relação às questões espirituais. Nós ouvimos bastante falar na casa espírita da necessidade, da importância que nós temos ter de nos desapegar dos sentimentos, da raiva, do rancor, dos ciúmes, do apego ao envolvimento com uma pessoa, a um sentimento, e tudo isso acaba nos retendo, acaba nos prendendo no momento da morte. Fora as questões materiais, nós sermos apegados aos vícios, à bebida, ao fumo, ao sexo, à comida, há tantas questões, muitas questões. Sei que cada um dos que me assistem devem estar pensando em algum outro fator. Sim, ele também muito possivelmente retém o corpo físico ao espírito e o espírito ao corpo físico. Então, todos esses sentimentos e esses apegos acabam dificultando o espírito. E a cremação não tem nada de prejudicial. Porém, tanto a cremação quanto o sepultamento, se nós não nos prepararmos para a nossa vida física, lembrando que a vida física nada mais é que um momento e que aqui estando nós temos que adquirir a maior quantidade de bem possível, de desapego das coisas e do bem tratar ao próximo, do bem amar, do amar ao próximo. Se a gente não compreender isso e não lidar a nossa vida por caminhos retos e por caminhos sem problemas, nós teremos dificuldade para desencarnar. E aí, tanto faz se cremado ou enterrado, nós teremos dificuldade. E aí o espírito muitas vezes acaba sofrendo, a não ser que ele conte com a ajuda, e para isso ele terá que ter bônus, né? Ele terá que ter aí a ajuda para ser abençoado e envolvido por irmãos que muito o amam e acabam não dando a oportunidade dele passar por esse sofrimento, não é? Mas isso também não é uma coisa taxativa, o que eu estou dizendo, mas é para que a gente se conscientize que tanto a cremação, conforme ele está dizendo que nada tem de prejudicial, o enterro também não tem. Depende de como você vive a sua vida. Então, que prestemos atenção nessa questão de irmos nos desapegando das coisas da matéria, porque logo mais, e não tem tempo, quando Deus nos chama, a gente larga tudo aqui, não é verdade? Um segundo. Quando chega a hora, nós abandonamos tudo e partimos para a nossa verdadeira morada, que é o mundo dos espíritos. Eles pedem, entretanto, eles pedem para que sejam observados os trâmites legais para esse ato da cremação e o tempo que a gente deve esperar, sendo variável de 24 a 72 horas. Por que esse período? Que seria o período para o desligamento dos pontos que ligam
o espírito ao corpo físico. Então, 24 horas é um tempo não muito bom, né, para que a gente faça, né, a cremação ou o enterro, porque o espírito ainda muito provavelmente pode estar se desligando, né, pode estar naquele momento de perturbação. Já falei que depende muito do espírito, né, mas seria interessante que nós dessemos esse intervalo. A doutrina espírita fala muito, e os vídeos que estão colocados na sala de aula como material complementar, eles falam muito desse último número, 72 horas, que seria o ideal, que é um tempo já razoável e ele entende que necessário para que o espírito pudesse se desligar completamente. Então, com relação à cremação, o espiritismo nada a ver de prejudicial, né? A doutrina espírita nada a ver de prejudicial. No Livro dos Espíritos, como que é o processo do desligamento? Como que é o processo do desligamento do corpo e do espírito? Na morte natural, que chega pelo esgotamento dos órgãos, né, conforme nós já falamos, em consequência da idade, né, quando o homem já viveu bastante, já está ali, já mais idoso, o homem deixa a vida sem o perceber, tá? Ele está tranquilo, ele está com a mente harmonizada, ele está bem consigo mesmo, por isso que é importante a gente saber viver. Então, para ele, né, nesse caso da morte natural, com o esgotamento dos órgãos por conta da idade, o homem ele deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. Isso está na questão 154, para quem tiver o interesse de estudar. Já na questão 155, como se opera a separação da alma e do corpo? Kardec perguntou. E os irmãos respondem: a alma se liberta gradualmente e não se escapa como um pássaro cativo que ganha subitamente a liberdade. Então, essa separação da alma e do corpo, por isso da necessidade daquele prazo de 24 a 72 horas, preferível que seja 72 horas, porque a alma ela não se liberta, ela se liberta devagar, gradualmente, e não assim subitamente como o pássaro, né? Quando se abre a gaiola, o pássaro sai aí voando. Ia falar correndo, mas voando porque nós estamos falando de um pássaro. Assim, o espírito se liberta pouco a pouco de seus laços. Os laços se desatam e não se quebram, tá bom? Os laços não se quebram, não se rompem, eles se desatam. Então é devagarzinho, é com muita calma, porque quando a gente desliga os pontos, e nós temos 7 pontos, né? Nós temos 7 pontos em nosso corpo, então eles vão sendo desligados devagar, não subitamente. Nós somos tratados sempre com muito amor, né? Quem frequenta a casa sabe de quanto amor a casa envolve a cada um de nós e do quanto nós somos envolvidos desse amor, não só dos assistidos, dos irmãos que vêm até a casa, dos trabalhadores, mas também dos irmãos espirituais. O quanto eles nos amam, o quanto eles nos abençoam, eles cuidam de nós e eles nos ajudam. Não seria de forma diferente no momento da morte. De igual forma, praticando a lei de amor, que é a segunda parte da nossa aula, nós somos então cuidados com muito amor e carinho, principalmente na separação da alma e do corpo. O que pesa na escolha da cremação é levar o apego do indivíduo à matéria, que a gente já falou um pouquinho, né? Mas vamos ver aí o que o capítulo está trazendo para nós. O que pesa na escolha da cremação é levar o apego do espírito à matéria, à sua formação cultural e religiosa.
Então nós precisamos ver como é que a pessoa entende sobre essas questões, né? O apego dele às coisas materiais, que nós já dissemos sobre isso, a sua formação cultural, a cultura do irmão, né? O que ele acredita, o que ele conhece, o que ele deseja, e também a sua questão religiosa, isto é, a maneira como ele encara a morte. Na verdade, o corpo sem vida orgânica, ele não transmite nenhuma sensação física ao espírito. E qualquer reflexo que esse sinta, em razão da cremação, será de ordem moral e não material. Porém, nós sabemos que os irmãos relatam e tem nos livros contando, principalmente, e também no livro O Céu e o Inferno, onde tem aquela parte que nós já demos a aula também sobre, né? Mas os irmãos também trazem aqui nas aulas. Mas no Céu e Inferno nós temos a parte dos exemplos, né? Que é a segunda parte do livro. E alguns irmãos, eles retratam no momento anterior à morte, até aquele momento do suspiro final e o que aconteceu depois da morte, como é que eles se encontram depois da morte. E a gente encontra relatos de irmãos que vêm dizendo da sensação que tiveram no momento do sepultamento ou no momento em que o corpo estava ali se decompondo. Então, tudo vai não só com relação a como o irmão encara a questão da morte, mas também como ele leva a vida dele, e que já foi falado, os apegos do irmão às coisas da matéria. Quanto mais apegado à matéria, muito provavelmente talvez ele passe por esse dissabor. Mas volto a falar que tanto importa que o dissabor será sentido tanto na cremação quanto no enterro, tá bom? Os relatos a respeito dos transplantes também são antigos. Então, nós já mudamos um pouquinho o tema da nossa aula, nós entramos já na questão dos transplantes e como que o transplante também é visto, né? Há uma lei para falar do transplante, mas ele está no livro, então só para ler o tema da aula. Mas então, os transplantes eles também são antigos e na Bíblia, no livro Gênesis, lá no capítulo 2, versículo 21 a 22, Adão aparece como o primeiro doador. Então eu trouxe a passagem. Então Deus fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela tirada do homem, Deus, ou Yahvé Deus, modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Então, o livro traz, né, que os transplantes já eram antigos e lá na Bíblia nós encontramos uma passagem, nessa passagem do livro Gênesis, do primeiro doador. A doutrina espírita esclarece, contudo, enquanto o corpo puder servir aos fins para os quais foi criado, são sempre louváveis a doação e o transplante, até porque não acarreta nenhum dano ao perispírito do doador, que passa para o mundo espiritual íntegro. Então, olha aí, ó, a doutrina espírita trazendo a questão do transplante e da doação de órgãos. A quem quiser se aprofundar, tem material, e mesmo nos livros da doutrina espírita, que dizem o quanto Deus vê com bons olhos quando a gente se dispõe em benefício do próximo. Então, uma vez que o meu corpo ainda está sadio e que alguns de meus órgãos ainda está bom para serem doados, por que não doar aos meus irmãos que estão com esse órgão danificado? Lembrando que quando a gente doa uma parte de nós para esse irmão, ele pode ter vida mais longa e desempenhar a sua tarefa, o final da sua missão. Então você está terminando a sua missão, que seja com louvor, que seja com graça, que seja com plenitude, e aí depois, olha que lindo, você vai dar a oportunidade para que um irmão também faça igual a você, que possa
usar os dias que Deus conceder para ele, para que ele possa cumprir a sua missão como irmão espiritual. É um ato lindo e não tem nada de ruim, né? Uma vez que nenhum dano se causa ao perispírito do doador. Muito pelo contrário, eu acho que uma vez que eu doei os meus órgãos, eu não vou ter dano nenhum, eu vou ter felicidade de ver o meu órgão ali no corpo de um outro irmão e ele fazendo bom uso dele. Então ele passa para o mundo espiritual inteiro. Aliás, a doação, ela só traz benefícios ao doador. Tá vendo? Pela alegria e gratidão do receptor, aquele que recebe os seus órgãos, e de seus familiares, que sabem que o receptor vai passar mais tempo com ele, por ter recebido um órgão de doação, de transplante, tá bom? Vão ser mais anos de vida para esse irmão ao lado dos seus entes familiares. Em relação ao prolongamento de sua vida e pelo fim de seus sofrimentos orgânicos. Olha que coisa boa, olha quanta coisa boa tem num ato. Trata-se de um ato de caridade, um gesto de amor ao próximo acima de tudo. Vê que coisa boa? A ciência, ela busca continuamente a melhoria da vida do homem na Terra, e os transplantes de órgãos são um exemplo disso. Então a ciência está aí para trazer sempre a melhoria da nossa vida e formas de nós continuarmos o maior tempo possível aqui encarnado, porque estando encarnado é a nossa melhor oportunidade de nós usarmos as 24 horas de um dia para fazermos o bem, fazendo todo o necessário de amor ao próximo, conforme Jesus disse, nós vamos trazer na parte B da aula, mas para também ele se desapegar, né? Se desapegar da matéria e cumprir aí a sua missão de uma forma bonita. Então a ciência, ela está ao nosso lado, buscando a melhoria da vida do homem na Terra, e os transplantes de órgãos são um exemplo disso. Ademais, sabemos que nada é obra do acaso. Em tudo temos as leis naturais que regulam o funcionamento do universo. Assim é que nos cabe fazer a nossa parte no auxílio ao próximo, à luz do Evangelho de nosso Divino Mestre Jesus. Então, trouxe na aula a questão da cremação, do velório, né, do enterro, e também trouxe a questão da doação de órgãos e dos transplantes. Uma coisa que eu queria dizer antes da gente acabar para entrar na parte B é o cuidado que nós temos que ter tanto no enterro, né, no sepultamento, ou no velório, né, que é antes do sepultamento, no velório, e também na cremação. Estão nos vídeos que foram colocados aí no material complementar. Eu peço que vocês assistam, eles são curtos, só o último que vai falar da lei do amor é um pouco mais longo, mas os outros eles são mais curtinhos. Bem sucinta a matéria, né, do que é trazido nesses vídeos, e eles pedem o respeito quando nós estivermos nesse momento do velório e também da cremação. Então, para que a gente esteja naquele momento com os pensamentos elevados, direcionando palavras positivas ao irmão que está fazendo a passagem, porque muitas vezes ele ali está, e ele está naquele momento e ele está sentindo o que está sendo vibrado naquele ambiente, e muitas vezes você pode acabar provocando a tristeza nesse irmão, pode acabar trazendo talvez um sentimento de revolta, né, de nervosismo, de descontentamento. Então, que nesses lugares, que nesses momentos, em nenhum seria prudente, mas que inclusive nesses momentos a gente mantivesse o respeito, a educação ao morto e ao falecido, e procurasse ter pensamentos
edificantes, elevados, envolvendo o irmão em sentimentos positivos, para que ele faça a passagem dele de forma tranquila, fazendo e desejando o bem a esse irmão da mesma forma que nós gostaríamos de ser tratado. Então, os vídeos falam, né, que muitas vezes, infelizmente, a gente conta piadas, a gente traz assuntos aí não tão edificantes e que nada contribuem para esse momento da cremação ou do enterro, do velório, que, querendo ou não, é um momento de perturbação para o espírito. Nos coloquemos no lugar e aí nós vamos compreender o que é necessário. Faça ao outro aquilo que você gostaria de receber. Então eles pedem para a gente tomar cuidado e manter o respeito. E aí nós então entramos na nossa parte B, que é a lei do amor. Já estamos no finalzinho da aula. E o amor, ele resume toda a doutrina de Jesus, e é bem verdade. Com Jesus, ele veio dizendo o que estava sendo dito no Velho Testamento, mas ele veio acrescentando tudo com amor, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos, eles são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, à medida que o homem progride e vai se depurando, ele vai compreendendo esse sentimento chamado amor, nos aproximando de Jesus, né? Da forma como Jesus amava a todos nós. O amor ágape, né? No seu ponto de partida, o homem é só instinto. Então, quando a gente é criança, né, e nas primeiras reencarnações, o homem primitivo, ele é só instinto, mais elevado e corrompido, só tem sensações, mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8, e é trazido pelo irmão Lázaro, ele que trouxe essa mensagem, essa frase. Aí, ó, à medida que o homem vai crescendo, não é? Ele vai se depurando. Então, no momento de partida, ele é só instinto, mais avançado e corrompido só tem sensações, e mais instruído e purificado, ele tem sentimentos. E à medida que ele vai vivenciando, esse sentimento vai ficando mais requintado, vai ficando mais purificado, mais lapidado, e ele vai amando cada vez mais. E esse daí, ó, é o ser espiritual. Esse daqui é a evolução do homem reencarnado, nós, hoje, na condição que nós temos hoje, e aqui é a mesma coisa. Ele começa um ser mais escuro, mais apegado, mais denso à matéria, e à medida que ele vai passando pelas infinitas reencarnações, ele vai se depurando e vai se purificando e tornando um ser mais angelical, mais evoluído, mais avançado, vencendo a nossa própria inferioridade no auxílio ao próximo. Então, vê que interessante, nós conseguimos então vencer as nossas imperfeições do nosso convívio com o próximo. No estudo edificante, estudando sempre, o estudo ativo, você estuda e você aplica, você estuda e você compreende, você estuda e você transforma, você pensa diferente, você aplica aquilo que você está lendo. Então, é o estudo edificante e o estudo ativo. No dever bem cumprido, certamente estaremos caminhando em direção ao amor a que Lázaro se refere, ao amor mais depurado, né? Ao amor mais, ao exemplo de Cristo, ao exemplo de Jesus. O Espírito Emmanuel, nesse livro O Consolador, elucida que o nosso trabalho de iluminação interior, ele deve começar com o autodomínio. Coloquei a mão no microfone, desculpa. Ele deve começar com o autodomínio,
com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Então, foi o que nós dissemos no começo da aula, que o homem tem que procurar se desapegar de tudo o que o mantém preso à matéria e começar a entrar mais nesse campo do espírito, né? Se desvincular dessa materialidade que só o prejudicará. Mais difícil será de soltar os laços, nós mais teremos que concorrer com a ajuda desses irmãos maravilhosos que vão nos socorrer, não é? E tudo vai depender da nossa consciência, da vontade de Deus e do nosso merecimento. Então, por que não começar a cuidar da nossa vida, conforme recomenda Emmanuel? Deve começar com o autodomínio, você se conhecendo, né? E não tem forma melhor do que fazer a reforma íntima, questão tão importante que a doutrina espírita nos traz, do conhece-te a ti mesmo, né? Sócrates já trouxe, né? Conhece-te a ti mesmo, 500 anos, quase 500 anos antes de Jesus, Sócrates já tinha trazido a questão do conhece-te a ti mesmo, e que foi trazido pelo nosso irmão lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Então, o autodomínio com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores. Nos livremos desses sentimentos, do egoísmo, da raiva, do apego, que só nos mantém presos à matéria, a uma ideia única na nossa cabeça, e isso não vai ser permitido que a gente alcance voos mais altos e possa retornar ao mundo dos espíritos, onde nós encontraremos com os nossos entes familiares que nos aguardam e nos amam tanto. Então, isso está na questão 230 do Consolador. E ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano, que cederá mesmo que malgrado. Por quê? Porque ainda tem irmãos que não acreditam nessa questão, né, da necessidade de você se desapegar da matéria e passar a vivenciar e dar importância às coisas do espírito. E aí, com relação a esses irmãos endurecidos, não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. A eles cederão mesmo que malgrado, mesmo que não obstante ou apesar de, eles cederão ao verdadeiro amor. Então precisa de trabalho, precisa de vivência. Deus está cuidando de todos nós e nos dando as oportunidades para o nosso crescimento, para a nossa lapidação todos os dias. Então a esses irmãos que são duros de coração, um dia ele cederá. E por quê? Porque a lei do amor é um ímã a que ele não poderá resistir e o seu contato vivifica e fecunda os germes dessa virtude, que estão latentes em vossos corações. Então a lei de Deus, a lei do amor, está latente dentro de cada um de nós. Um dia ele vai eclodir, um dia ele vem à tona, um dia ele passa a sentir, um dia ele passa a compreender. Então deixemos. Essa frase foi trazida pelo Espírito de Fénelon, também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. Jesus, há quanto tempo, ensina-nos a regra mestre do amor e aconselhou. Sempre Jesus, não é, meus queridos? Sempre Jesus. E ele já havia dito, esses infinitos irmãos, Fénelon e todos os outros irmãos que são trazidos, Santo Agostinho, Lázaro, muitos, Chico, Divaldo, muitos espíritos, muitos mesmo. Madre Teresa de Calcutá, a gente fica aqui falando a noite toda, né? Mas muitos fizeram, mas copiando o modelo e guia que é Jesus. E Jesus há quanto tempo ensina-nos a regra mestra do amor, aconselhando. E assim, tudo o que queres que os homens vos façam, façai-o também vós a eles. Então, quando a gente quer ser bem tratado e tratado com amor, só tem uma regra: tratar a todos com amor também. Porque essa é a lei e os profetas. Mateus trouxe essa questão, né, no capítulo 7, versículo 12, e o Evangelho segundo o Espiritismo também traz essa questão lá no capítulo 9. E aí, então, eu termino a aula de hoje, não menos, olha aí,
quantos irmãos vieram nos trazendo infinitas questões sobre a nossa vida, deixaram aí através da mediunidade de Chico, que está aqui no cantinho dessa imagem, né, através da sua psicografia, da sua psicofonia, das suas faculdades mediúnicas, mas todos esses irmãos compreenderam a lei de amor, a lei de dar ao próximo, para que eles também recebessem, para que eles passassem por essa evolução da melhor maneira possível nos moldes e nos ditames de Jesus. E Jesus encabeça o coração de todos eles, o pensamento, a vontade, os desejos de todos eles nessa busca incessante de fazer o bem. Eles são nossos exemplos, esses irmãos, eles são vencedores, assim como nós, que nós lutemos simplesmente e somente conosco mesmo, pelas nossas imperfeições, que nós nos desliguemos da nossa inferioridade e para que nós deixemos a matéria e todo o sentimento ruim que nós desejamos ao próximo e que ainda habita em nós, e sejamos gratos porque Deus nos dá a oportunidade de vermos o que somos e do que ainda nasce dentro de nós, do que ainda há dentro de nós de imperfeito que merece um melhoramento. Que sejamos corajosos e fortes para que, na presença dele, que eu termino a aula de hoje, mas que na presença dele, que ele acompanha a todos nós todos os dias, nós tenhamos coragem de enfrentar unicamente a nós mesmos. Eu desejo então uma boa aula a todos, um bom descanso, que essas reflexões fiquem na consciência de cada um, para que nós sejamos livres e não mais apegados, nem aos nossos entes queridos, porque eles continuam a vida, continuam caminhando e trabalhando, então que nós vibremos por eles, sempre para que eles construam, para que eles trabalhem, porque a gente está sempre trabalhando para uma pessoa só, que é para Jesus e para Deus e para nós mesmos. Então vibremos por esses irmãos e sejamos livres. Uma boa noite a todos, muita paz, muito obrigada.